Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como eu prometi para vocês, o vídeo, da videoaula, de antibióticos na matéria de farmacologia e terapêutica, tá? Eu vou passar para vocês, a introdução de antibióticos, os principais, a classificação dos antibióticos, tudo bem? Dos alunos do terceiro ano, tá? De medicina, que vai fazer agora o exame final. Um dos exames, os assuntos do exame final, vai ser a antibiótico terapia, Então a gente vai ver direitinho, passo por passo, a classificação dos antibióticos, os mecanismos de ações dos antibióticos, todas as classes de antibióticos, a meia-vida do medicamento, a farmacodinâmica, a farmacocinética, as reações adversas, a dose, as dosagens que necessita, que utiliza-se na administração na terapêutica desses antibióticos, para dar ao paciente, para administrar ao paciente. E no desencadear, no desenvolver do assunto, eu vou explicar para vocês como se faz um cálculo, como se faz a conversão de miligramas em ml para administração, para fazer a terapêutica, tá, em pacientes pediátricos, como que é feito o manejo terapêutico, e quais são as dosagens que eu tenho que administrar em um paciente pediátrico. Tudo bem? Então, é uma aula bem bacana, vai ser uma aula bem tranquila, bem bacana, uma aula bem legal, tá? Essa primeira parte, como o assunto é muito extenso, então essa primeira parte eu vou deixar para fazer a apresentação dos antibióticos, tá? Eu vou apresentar os antibióticos, vou classificar, nós vamos ver as classificações dos antibióticos, e tem um esqueminha que é muito interessante, que eu fiz junto com o meu amigo, meu grande amigo, tá? O meu grande amigo, grande parceiro, que infelizmente esse ano nos deixou, tá? Veio nos deixar esse ano, que é o Henrique Mota, tá? E nós fizemos um esquema de como guardar, como guardar esses antibióticos, Um esquema que vai ajudar nós memorizarmos esses antibióticos, todas as classificações desses antibióticos, tudo bem? Então, foi um esquema que a gente fez, que a gente sentou, que a gente pesquisou, quando ainda nós estávamos levando microbiologia 2, quando nós vimos antibiótico terapia, no segunda parcial de microbiologia 2. Tudo bem? Eu acho que assim, vai ser bem proveitoso essa aula, entendeu? Eu vou falar o máximo, entendeu? Tentar facilitar o máximo possível para vocês. Tudo bem? Vai ser uma aula bem bacana. Perfeito. Vamos começar então com o assunto antibiótico. Então eu vou ajeitar aqui, tá, o quadro, tá? E vamos começar o assunto antibiótico. Antibióticos. Perfeito. O que são antibióticos? Os antibióticos, na verdade, são quimioterápicos, tá? Quimioterápicos utilizados, tá? Eles são utilizados nas infecções bacterianas. Então, eles atacam, tá, agentes patógenos. E quem são esses agentes patógenos? São bactérias, tudo bem? Então, quando um paciente ele chega no consultório médico, tá? Nós fazemos o quê? Nós fazemos uma anamnese, tá? Nós fazemos a história clínica do paciente, fazemos o exame físico, depois fazemos a complementação com o exame físico, tá? E vamos ver que tipo de infecção que esse paciente tem, Está no curso, no clínico desse paciente, está no percurso, da enfermidade desse paciente. Que tipo de infecção? Se é uma infecção viral, se é uma infecção bacteriana, se é uma infecção parasitária e etc. Tudo bem? Se for uma infecção viral, tá? Se for uma infecção viral, nós fazemos um tratamento, a terapêutica, o manejo de tratar esse paciente, nós fazemos uma terapêutica sintomática, nós fazemos um tratamento sintomático, justamente para diminuir os sintomas do paciente, tá? E existem alguns vírus que possuem antivirais, então nós damos tratamento, nós fazemos tratamento paciente que está com uma infecção viral com os famosos antivirais. Tudo bem? Já pacientes que está com uma infecção bacteriana, tudo bem? Nós fazemos o tratamento, nós entramos,
com os quimioterápicos de ataque, né, que são os antibióticos. Nós entramos com antibiótico-terapia, tá? Então, a terapêutica, o tratamento dos pacientes que estão com agentes patógenos bacterianos, nós entramos com antibióticos. Tudo bem? Perfeito. O estudante de medicina, o acadêmico de medicina, né, quando ele chega no pré-clínico, tá, ele precisa dominar três matérias importantíssimas, tá, que vai fazer, quando o acadêmico de medicina ele domina essas três matérias, tá, importantíssimas na área, no curso, né, no percurso do curso de medicina, que é propedêutica médica, semiologia, farmacologia e terapêutica e fisiopatologia, tá? Ele já tem meio caminho andado. Tudo bem? Se ele domina essas três matérias, né, no pré-clínico, que são propedêutica, né, médica, farmacologia e terapêutica e fisiopatologia, ele já já está meio caminho andado. Tudo bem? Ele já vai ser na parte clínica, né? Com certeza ele vai ser um excelente médico. Tem que dominar essas três matérias. Tudo bem? Para ser um futuro médico, para ser um excelente médico, né? E para ser um bom acadêmico de medicina. Perfeito. Então vamos começar o que interessa, os antibióticos. Então os antibióticos são quimioterápicos, como eu disse, são quimioterápicos que atacam as bactérias, né? Eles intervêm contra as bactérias. Tudo bem? Esses antibióticos, eles são classificados. Existem várias classificações. Eu posso classificar os meus antibióticos. Eu vou colocar aqui. Classificação. Classificação, né, dos antibióticos. Como esses antibióticos são classificados? Então, eu posso classificar o meu antibiótico de acordo à função. Então, a primeira classificação dos antibióticos, eles são classificados de acordo com a função. Como assim, Basílio? De acordo com a função. Beleza, eu vou explicar para vocês. Então, existem antibióticos, quando o paciente toma um antibiótico, esse antibiótico ele vai atacar uma determinada bactéria, o agente patógeno que está ocasionando a infecção. Tudo bem? Alguns antibióticos, eles inibem o desenvolvimento e o crescimento bacteriano. Então, alguns antibióticos inibem o desenvolvimento e crescimento bacteriano. Esses antibióticos são chamados de antibióticos bacteriostáticos. Então, de acordo com a sua função, os antibióticos, quando diminuem, inibem o crescimento, o metabolismo e o desenvolvimento bacteriano, esses antibióticos são chamados de antibióticos bacteriostáticos. 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 Quando o paciente ele toma um antibiótico e esse antibiótico ele vai chegar no agente patógeno, ele vai chegar na bactéria e vai ocasionar um homicídio, vai matar essa bactéria, tudo bem? Esse antibiótico ele é chamado de antibiótico bactericida. Então, quando o paciente ele toma esse medicamento, ele toma esse antibiótico e esse antibiótico ataca a bactéria e mata a bactéria, esse antibiótico chama-se bactericida. Então, de acordo com a sua função, bactericida. Então, de acordo com a sua função, os antibióticos são classificados em dois grupos: bacteriostáticos e bactericida. Os antibióticos bacteriostáticos, o que eles vão fazer? Eles vão inibir o desenvolvimento bacteriano, o crescimento bacteriano. Os bactericidas não. Quando o paciente ele toma esse antibiótico, ele toma esse medicamento, os antibióticos bactericidas vão o quê? Vão destruir, vão acabar, vão eliminar, vão matar a bactéria. De acordo com a sua função, na classificação dos antibióticos, os antibióticos são classificados de acordo com a sua função. Bacteriostáticos ou bactericidas. Depois existe outro tipo de classificação, que é de acordo ao seu mecanismo de ação. Mecanismo de ação.
Então, os antibióticos também são classificados de acordo com o seu mecanismo de ação, tá? No mecanismo de ação, existem antibióticos que, quando nós tomamos, esses antibióticos, a farmacodinâmica desses antibióticos é o quê? É atacar o agente patógeno, que é a bactéria. Só que existem antibióticos que vão atuar na parede celular bacteriana. Existem antibióticos que vão atuar no ribossoma citoplasmático, é uma organela do citoplasma, né, presente na bactéria, que tem a principal função, que é a síntese de proteína. Existem antibióticos que vão atacar o genoma bacteriano, tudo bem? E existem antibióticos que vão alterar a membrana celular da bactéria, tudo bem? Então, de acordo com o seu mecanismo de ação, os antibióticos, né, podem ser classificados, né? Eles podem realizar, eles podem atacar a parede celular, então eles inibem síntese de parede. E eu vou explicar para vocês quais são os antibióticos que inibem síntese de parede. Existem os antibióticos específicos, né, que vão atacar a parede celular, vão inibir a síntese de parede celular, vai ocorrer uma lise celular. Lise, né, uma destruição da parede celular. Existem antibióticos que inibem síntese proteica. Então, nós temos antibióticos que vão inibir a síntese de proteína. Assim, então, eles vão na bactéria, eles vão no citoplasma da bactéria especificamente, tá? Esses antibióticos, eles têm tropismo, afinidade, tá? Com os ribossomas. Então, nós sabemos muito bem que os ribossomas, né, são organelas que possuem duas subunidades. A subunidade 30S, que é a pequena subunidade, e a subunidade 50S, que ela é maior. Então, existem antibióticos que vão atacar a subunidade 30S. E existem antibióticos que vão atacar a subunidade 50S. Tudo bem? Então, nós vamos ver quem são esses antibióticos que inibem síntese proteica, que atacam, tá, o ribossoma na porção 50S, 30S e atacam o ribossoma na porção 50S. Também, nós temos antibióticos que inibem ácidos nucleicos. Inibem síntese de ácidos nucleicos. Tá? Então, esses antibióticos, eles vão justamente atacar, né? Eles vão atuar, a farmacodinâmica desse antibiótico é justamente atacar, eles vão atuar lá no genoma bacteriano. No genoma, né, o tropismo, a afinidade, né, a afinidade específica desses antibióticos é atacar justamente o genoma bacteriano. Ele vai lá no genoma, ele vai lá no DNA, ele vai lá no DNA bacteriano mesmo. Tudo bem? Então, esses antibióticos, nós vamos ver quem são esses antibióticos que inibem síntese de ácidos nucleicos. E por último, os antibióticos que inibem ou alteram membrana celular. Tudo bem? Então, existem os antibióticos que vão atacar o que? A membrana celular da bactéria. Então, esses antibióticos vão alterar a membrana celular bacteriana. Então, de acordo com o seu mecanismo de ação, existem antibióticos que inibem síntese de proteína. Existem antibióticos que inibem síntese de parede. Tudo bem? Existem antibióticos que inibem síntese de ácidos nucleicos. Vai atacar justamente o genoma bacteriano. E existem antibióticos que alteram a membrana celular da bactéria. Eu e o Henrique, nós fizemos uma técnica, né, para memorizar
Quem são os antibióticos que inibem a síntese de parede? Quem são os antibióticos que inibem síntese proteica? Quem são os antibióticos que inibem síntese de ácidos nucleicos? E quem são os antibióticos que alteram a membrana celular? Então, eu, Henrique, eu tenho o maior orgulho de falar isso. Eu, Henrique, a gente sentou, tudo bem? A gente sentou, a gente debateu, a gente discutiu, entendeu? E nós fizemos uma técnica para memorizar, para os alunos memorizarem, né? E guardarem esses antibióticos. No desenrolar, né, do assunto, eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Eu vou fazer a apresentação dos antibióticos e vou mostrar as técnicas que fizemos. Por exemplo, nós sabemos que nós temos as penicilinas, penicilina G, penicilina V, né? As penicilinas sintéticas, as aminopenicilinas, as carboxispenicilinas, as ureidopenicilinas. Então, nós fizemos técnicas, entendeu? Para o aluno memorizar. Tudo bem? Para o aluno memorizar, para guardar todos esses grupos. Porque nós temos os antibióticos, nós temos as classificações, nós temos os subgrupos. Por exemplo, também, quando nós chegarmos em cefalosporinas, nós vamos ver cefalosporinas de primeira geração, cefalosporinas de segunda geração, cefalosporinas de terceira geração, cefalosporinas de quarta geração. Então, nós temos, para cada cefalosporina, nós fizemos algumas técnicas, tudo bem? Nós realizamos essas técnicas para guardar, para memorizar essas cefalosporinas. Quando chegarmos em quinolonas, ou fluoroquinolonas, nós vamos ver quinolonas de primeira geração, quinolonas de segunda geração, quinolonas de terceira geração, quinolonas de quarta geração. Então, nós também fizemos técnicas, né? Alguns mnemotécnicos para a gente guardar, tudo bem, essas quinolonas e assim sucessivamente, com aminoglucosídeos, com glicopeptídeos, né? Com monobactâmicos. Todos os antibióticos nós fizemos essas técnicas para guardar. Tudo bem? Perfeito. Então, a classificação de acordo com a sua função, mecanismo de ação, de acordo ao seu espectro. Então, a terceira classificação dos antibióticos vem de acordo ao seu espectro. Existem antibióticos que são de amplo espectro. Existem antibióticos que são de amplo espectro. Quando o paciente ele toma esse antibiótico, esse antibiótico ele vai cobrir, ele vai atacar todos os agentes patógenos. Vai atacar tudo. Bactérias Coccus gram-positivos, Coccus gram-negativos, vai atacar todas as bactérias. Então ele é amplo, né? Ele vai atacar todas as bactérias. Existem antibióticos de médio espectro. Ou médio espectro. O espectro médio, né? Médio espectro. Então, esses antibióticos, eles vão atacar determinadas bactérias. Não vão atacar todas. Eles vão atacar apenas determinadas bactérias. Podem ser cocos positivos, cocos gram-positivos, pode ser cocos gram-negativos, pode ser bactérias aeróbicas, anaeróbicas, tudo bem? Pode ser bactérias anaeróbicas, né? Pode ser enterobactérias, entendeu? Então ele já vai ter, tudo bem? Ele já não tem um espectro amplo, tudo bem? Ele não vai atacar, por exemplo, cocos gram-positivos e cocos gram-negativos juntos, não, entendeu? Ou eles atacam cocos gram-positivos, ou eles atacam cocos gram-negativos. Então, o espectro deles são mais reduzidos. E também nós temos antibióticos de baixo espectro. Baixo espectro. Esse antibiótico é de baixíssimo espectro. Ele vai atacar apenas uma bactéria. Apenas uma bactéria. Por exemplo, existe uma bactéria chamada de Staphylococcus aureus. Tudo bem? E essa bactéria Staphylococcus aureus, ela produz uma enzima chamada beta-lactamase. Que essa beta-lactamase, ela vai o quê? Ela vai inibir a função do antibiótico. Tudo bem? Ela vai inibir a função do antibiótico. Então, existe um antibiótico específico que ataca essa bactéria. Atacando essa bactéria, não vai deixar com que essa bactéria fique resistente. Produza essa enzima beta-lactamase, ou também chamada de penicilinase. Tudo bem? Então,
Existe um antibiótico, por exemplo, esse antibiótico específico pode ser uma dicloxacilina. Uma dicloxacilina. Então, quando o paciente ele toma uma dicloxacilina, porque ele tem uma afecção, ele tem uma infecção bacteriana produzida por Staphylococcus aureus, tudo bem? Então, essa dicloxacilina ela vai justamente atacar essa bactéria. A dicloxacilina é um antibiótico sintético, tá? Semissintético, tá? Que é justamente para atacar Staphylococcus aureus, produtores de beta-lactamase. Então, a dicloxacilina ela é utilizada para Staphylococcus aureus. Então, é um antibiótico de baixo espectro. Tudo bem? Perfeito. E de acordo também com a classificação dos antibióticos, os antibióticos também são classificados de acordo com a sua estrutura. Os antibióticos são classificados de acordo com a sua estrutura. Penicilina, ou também chamada de beta-lactâmicos. Por que beta-lactâmicos? Porque na estrutura química desse antibiótico, na estrutura química do beta-lactâmico, o beta-lactâmico possui um anel, né, chamado anel tiazolínico, tá? E ao lado desse anel tiazolínico possui um anel beta, né? Um anel beta, tá? Esse anel tiazolínico, ele possui 5 átomos de carbono, então ele possui 5 lados, né? 5 lados. E esse anel tiazolínico está unido a um anel beta, por isso chama-se beta-lactâmico. Diferente das cefalosporinas, as cefalosporinas possuem esse anel beta, mas o anel tiazolídico das cefalosporinas tem 6 átomos de carbono. Então ele tem mesmo uma forma hexagonal. Tudo bem? Ele tem 6 átomos de carbono, tá? Então, os antibióticos, cefalosporinas, beta-lactâmicos, monobactâmicos, carbapenêmicos, tudo bem? E outros tipos de antibióticos, macrolídicos, aminoglicosídeos, glicopeptídeos, cloranfenicol, todos vão se diferenciar do outro devido à sua estrutura química. Perfeito? Bom, então, para nós recapitularmos aqui, né? Nós vimos a classificação dos antibióticos. Os antibióticos são classificados de acordo com a sua função. Esses antibióticos podem ser bacteriostáticos, bactericidas. Os antibióticos são classificados de acordo com o seu mecanismo de ação. Existem antibióticos que têm tropismo, afinidade, que atacam a parede celular. São antibióticos de parede. Então, inibem a síntese de parede celular. Existem antibióticos que inibem a síntese de proteína. Então, eles têm tropismo, eles têm afinidade com os ribossomas que se encontram no citoplasma da bactéria. Alguns antibióticos atacam a subunidade 30S. Outros antibióticos atacam a subunidade 50S. Existem antibióticos que inibem a síntese de ácidos nucleicos. Então, vai justamente no genoma bacteriano, ataca o genoma bacteriano. Tudo bem? E existem antibióticos que alteram a membrana celular. Então, de acordo com o mecanismo de ação, existem essas subclasses, né? Nós vamos ver. No mecanismo de ação existem essas subclasses. E a gente vê cada antibiótico, né, que inibe síntese de parede, que inibe síntese de proteína, que inibe síntese de ácidos nucleicos e que alteram a membrana celular. Depois, a outra classificação é pelo espectro. Existem antibióticos de amplo espectro, que ataca tudo, que ataca todos os patógenos, tanto os cocos, bactérias cocos gram-positivos, como bactérias cocos gram-negativos. Né? Vocês sabem muito bem diferenciar um coco gram-positivo de um coco gram-negativo, justamente na parede celular. Né? Na parede celular nós sabemos, e pela tinção também, né? Pela tinção de gram. Né? E bactéria de amplo espectro, de médio espectro, é quando o antibiótico ele tem um espectro reduzido, né? E o de baixo espectro é quando o antibiótico ataca apenas uma certa bactéria. Tudo bem? E a estrutura do antibiótico.
Eles são classificados em beta-lactâmicos, porque possuem um anel tiazolídico, né? Mas um anel beta. O anel tiazolídico de 5 átomos de carbono é unido ao beta, né? Um anel beta, por isso chama-se beta-lactâmico. Cefalosporina possui um anel tiazolídico de 6 átomos de carbono, então tem forma de um hexágono, né? Com um anel beta também. Então, cefalosporinas, beta-lactâmicos, aminoglucosídeos, todos eles se diferenciam de acordo com a sua estrutura. São diferenciados, né, de acordo com o seu esqueleto, né, a sua estrutura. Perfeito. Então, vamos começar então a ver os antibióticos. Né? Cada um dos antibióticos. O mecanismo de ação, vou apagar aqui. Existe uma regrinha que eu e o Henrique nós fizemos para guardar esses antibióticos. Por exemplo, os antibióticos que inibem parede celular. Vamos começar primeiro com os antibióticos que inibem parede celular. Tá? Os antibióticos que inibem parede celular. Vou começar a citar, destrinchar eles aqui. Vamos lá. Os antibióticos que inibem, que têm a função de inibir a parede celular, são chamados de... Olha a técnica que nós fizemos, interessantíssima. Mofos. Então, os antibióticos que inibem síntese de parede são os PC-glimófilos. Vamos lá, quem são os PC-glimófilos? Penicilinas, cefalosporinas, glicopeptídeos, monobactâmicos, fosfomicinas. Então, esses são os antibióticos que inibem parede celular. Eles têm tropismo pela parede celular bacteriana. Eles vão atacar a parede celular. Vai fazer uma lise celular. A lise é a nível de parede. Tudo bem? Então, PC-glimófilos. Vamos lá. Penicilinas, cefalosporinas, glicopéptidos, monobactâmicos e fosfomicinas. Então, os antibióticos, mais uma vez recapitulando, os antibióticos que inibem síntese de parede celular, penicilinas são os PC-glimófilos, penicilinas, cefalosporinas, glicopéptidos, monobactâmicos, fosfomicinas. Vamos lá. Começando com as penicilinas. Primeiro, o que eu vou fazer? Nessa primeira parte do vídeo, eu vou citar todas as penicilinas. Todas as cefalosporinas, todos os monobactâmicos, tudo bem? São os antibióticos mais utilizados. Tá? Na segunda parte do vídeo, a gente vai ver, nós já vamos começar a ver a farmacodinâmica, a farmacocinética, as reações adversas, as dosagens, as contraindicações, né? Se esses antibióticos são hipersensíveis ou não, se tem hipersensibilidade ao medicamento. Entendeu? Então, tudo isso no segundo vídeo, porque antibiótico é extenso, é muito grande. Então, no segundo vídeo, eu vou tentar resumir o máximo aqui. Primeiro, a gente vai fazer um resumo de todos os antibióticos. E o segundo vídeo, a gente vai começar já com a farmacologia propriamente dita, que são mecanismos de ação, farmacodinâmica, farmacocinética, se é absorvido, onde é absorvido, se é via oral, se é uso parenteral, né? Qual é a minha vida desse medicamento, bem? Perfeito. Então vamos lá. Quem são as penicilinas? Penicilinas, ou também chamadas de beta-lactâmicos. Então, as penicilinas também são chamadas de beta-lactâmicos. Quem são? Eu tenho as penicilinas naturais. Que as penicilinas naturais são as penicilinas G e a penicilina V. G e V.
As penicilinas G, presta atenção, são as besantínica, procaínica, sódica, potássica. Então, as penicilinas G, ou os beta-lactâmicos G, são as besantínicas, procaínicas, sódica, potássica, de uso parenteral. Então, intramuscular, endovenosa. Tudo bem? Então, essas penicilinas naturais G, besantínica, procaínica, sódica e potássica, é de uso parenteral. Uso parenteral, elas podem ser administradas intramuscular ou endovenosa. A gente vai ver cada uma. Tudo bem? Depois eu tenho as penicilinas naturais V, que é a sódica, potássica, né? Sódica e potássica, de uso oral. Então, elas são de uso oral. Então, quando o paciente, né, ele toma uma penicilina V, ele toma via oral. Tudo bem? Porque as enzimas digestivas, as enzimas gástricas, não vai alterar a biodisponibilidade do medicamento. Entendeu? Não vai alterar o medicamento. Algumas penicilinas você não pode, por exemplo, como uma nafcilina, você não pode tomar via oral. É totalmente errático você tomar nafcilina via oral. Geralmente você toma uma nafcilina, né, intramuscular ou endovenoso. Tudo bem? Então, as penicilinas naturais, V, sódico potássica, é de uso oral. Tudo bem? Perfeito. Depois a gente vai ver farmacodinâmica, farmacocinética, dosagens, o que atacam, se atacam cóculos gram-positivos, cóculos gram-negativos, tudo bem? Formas de administração, que a gente está vendo aqui, meia-vida desse medicamento, onde ele é metabolizado, onde ele é excretado, né? Quais são os órgãos, se é excretado pelo rim, né? Pelo fígado, pela bile, né? Perfeito. Agora a gente vai falar das penicilinas, nós vamos citar as penicilinas semissintéticas. As penicilinas semissintéticas são, olha que legal, oxa, cloxa, flucloxa, naf, met e dicloxa. Então, as penicilinas semissintéticas, tá? As semissintéticas, oxa, cloxa, flucloxa, naf, met, dicloxa. Então, vamos lá. Quem são as penicilinas semissintéticas? Oxacilina, flucloxacilina, cloxacilina, nafcilina, meticilina, dicloxacilina. Essas são as penicilinas semissintéticas. E essas penicilinas são utilizadas, elas são, né, o espectro dessas penicilinas é contra Staphylococcus aureus, produtores de beta-lactamase. Staphylococcus aureus, produtores de beta-lactamase, que é a enzima que inibe a ação das penicilinas. Então, as penicilinas semissintéticas, cloxacilina, dicloxacilina, oxacilina, flucloxacilina, nafcilina, meticilina. Nós estamos só citando, vendo as classificações de cada penicilina, né? Que esses antibióticos inibem síntese de parede. Todos esses antibióticos que estamos analisando aqui agora, que nós estamos vendo, inibem síntese de parede. Tudo bem? Então, vamos lá.
Penicilinas semissintéticas, oxacilina, cloxacilina, flucloxacilina, nafcilina, meticilina, dicloxacilina. Continuando. Depois nós temos as aminopenicilinas. Aminopenicilinas. Quem são as aminopenicilinas? Ampicilina, amoxicilina, bacampicilina. Tudo bem? Então nós temos as aminopenicilinas, ampicilina, amoxicilina, bacampicilina. Tá? Geralmente essas penicilinas são de amplo espectro. De amplo espectro. Bem? Por que aminopenicilinas? Porque na estrutura da penicilina, né, na estrutura desses beta-lactâmicos, possui um grupo amino, NH2. Possui um grupo amino, NH2. Tudo bem? Perfeito. Depois, continuando, eu tenho as ureidopenicilinas. Ureido, vou apagar aqui, pessoal. Depois, continuando, eu tenho as ureidopenicilinas. E, continuando, eu tenho as ureidopenicilinas. Quem são as ureidopenicilinas? São a meslocilina, aslocilina, ticarcilina, piperacilina. Então eu tenho as meslocilina, aslocilina, ticarcilina, piperacilina. São as ureidopenicilinas. Depois eu tenho os antibióticos, são chamados de inibidores de beta-lactamase. Esses antibióticos inibidores de beta-lactamase, eles têm uma função sinergista, têm uma ação sinergista. O que é isso? Eles vão potencializar, a principal função deles é potencializar, eles vão potencializar a ação do medicamento, a ação da penicilina. Por isso que eles são chamados de quê? De sinergistas. Né? Eles são chamados de sinergistas. Eles vão potencializar a ação, né, a função do medicamento. Por exemplo, então eu vou administrar uma amoxicilina, né, para esse paciente. Eu administro, por exemplo, ele tem uma infecção por Streptococcus, né, beta-hemolítico do grupo A. Né? Alguns Streptococcus produzem beta-lactamase também. Então eu administro uma amoxicilina com um clavulanato, um ácido clavulâmico, tá? Esses inibidores de beta-lactamase, ou também chamados de inibidores de penicilinase, são, então, inibidores, vou colocar aqui, ó, inibidores de beta-lactamase. Quem são os inibidores de beta-lactamase? Vamos lá. Ácido clavulânico, tazobactam, sulbactam. Então, esses são os antibióticos, né? Esses são os inibidores de beta-lactamase. Ácido clavulâmico, clavulanato, tazobactam, sulbactam. Tudo bem? Então, se eu vou administrar uma piperacilina ao paciente, eu posso fazer a terapêutica com uma piperacilina mais um tazobactam, que o tazobactam ele vai inibir a enzima beta-lactamase produzida por alguns tipos de bactérias. Staphylococcus aureus, alguns Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, Haemophilus, né? Haemophilus sp também, né? Produz beta-lactamase. Então, eu vou administrar esses antibióticos, né? A penicilina,
né, as aminospenicilinas, ou a penicilina, né, associada com esses inibidores de beta-lactamase, né, para bactérias que produzem beta-lactamase, né, ácido clavulânico, tazobactam, sulbactam. Então eles são que sinergistas, eles vão potencializar a ação do medicamento. Tudo bem? Inibidores de beta-lactamase, né? Depois a gente também age, né, na parede celular, né? Age na parede celular. Depois nós vamos ver os carbapenêmicos. Carbapenêmicos. Os carbapenêmicos são imimerodori. Quem são os carbapenêmicos? Imipenem, meropenem, doripenem. Então, imimerodori. Imipenem, meropenem, doripenem. São os carbapenêmicos. Nós vamos ver também eles, cada um. Bem? Então, inibem parede celular, penicilina G, penicilina V, aminopenicilinas, ureidopenicilinas, né? Inibidores de beta-lactamase, carbapenêmicos, né? Tudo isso a gente citou e a gente vai ver cada uma. A gente vai pegar as principais, as mais utilizadas e vamos estudar cada uma. Farmacodinâmica, farmacocinética, meia-vida, reação diversa, dosagem, tudo. Tudo bem? Perfeito. Depois de falarmos das bactérias que inibem parede celular, que são, né? Continuando com as bactérias que inibem parede celular, vamos falar das cefalosporinas. Eu vou apagar aqui. E vamos falar das cefalosporinas. Então, continuando com as bactérias que inibem, os antibióticos que inibem parede celular, vamos falar agora das cefalosporinas. Então, a gente viu P, agora a gente vai falar de C. PC. Então, nós temos as cefalosporinas. Tá? As cefalosporinas também têm o mesmo mecanismo de ação, das penicilinas. Atuam da mesma forma que as penicilinas. Tudo bem? As cefalosporinas, existem 4 gerações de cefalosporinas. Cefalosporinas de primeira geração, cefalosporinas de segunda geração, cefalosporinas de terceira geração e cefalosporinas de quarta geração. Então vamos lá, a gente vai estudar cada uma das cefalosporinas. As cefalosporinas de primeira geração, eu e o Henrique, nós fizemos uma técnica para guardar, para memorizar essas cefalosporinas de primeira geração, né? Para os alunos não terem dificuldade, né, para guardar essas cefalosporinas. Olha que interessante. As cefalosporinas de primeira geração, a técnica que nós fizemos é a seguinte. Cef mais 4 Fá, 1 Frá. Então, Cef mais 4 Fá, 1 Frá, loso, di. Olha só que interessante. Cef mais 4 Fá, 1 Frá, loso, di. 4 Fá, 1 Frá, loso, di. Então vamos lá. Cefadroxila. Então a primeira cefalosporina, cefadroxila. Cefadroxila. Cefalexina. Olha que interessante. Cefalotina. Deixa eu escrever aqui mais
mostrar para vocês aqui. Ó. Cefalexina, cefalotina. Cefadroxila, cefalexina, cefalotina, cefazolina. Cefazolina. Cefradina. Cefradina. Então, essas são as cefalosporinas, pessoal, de primeira geração. Olha que interessante. Essas são as cefalosporinas de primeira geração. Então, 4-Fá, 1-Frá, drolelosodi. 4-Fá, 1-Frá, drolelosodi. Cefadoxila, cefalexina, cefalotina, cefazolina, cefradina. Essas são as cefalosporinas de primeira geração. Então, nós vamos ver analisar cada uma. Cefalexina, cefadroxila, cefalotina, cefazolina, cefradina. Farmacodinâmica, farmacocinética, via de administração, se é parenteral, se é oral, entendeu? Qual é a minha vida? Reações adversas, se tem metabolismo, primeiro passo, entendeu? Se tem metabolismo hepático, que é o metabolismo de primeira passagem, né? Tem cada uma. Depois a gente vai falar das cefalosporinas de segunda geração. Quais são as cefalosporinas de segunda geração? Então, subentende-se, né? Subentende-se que as cefalosporinas, isso tem que memorizar, né? Que as cefalosporinas de segunda geração é o cefaclor, loracarbef, cefaclor, loracarbef, são as duas, né, diferenciadas. Depois eu tenho cef mais tetana, cef mais uroxima. Então, essas são as cefalosporinas de segunda geração. Cefaclor, loracarbef, ceftetana, cefuroxima. Essas são as cefalosporinas de segunda geração. Então vamos lá. As cefalosporinas de segunda geração. Cefaclor, loracarbef, ceftetana, né? Ceftetana e cefuroxima. São as cefalosporinas de segunda geração. Depois eu tenho as cefalosporinas de terceira geração. Quem são as cefalosporinas de terceira geração? Então, a principal cefalosporina de terceira geração é a ceftriaxona. Ceftriaxona. E ademais da ceftriaxona, eu tenho a cef mais taixipo, ota. Então, a ceftriaxona já é uma cefalosporina, é a principal cefalosporina de terceira geração. Então, temos ceftriaxona, cef mais taixipo-opeota. Então, vamos lá, vamos analisar essas cefalosporinas. Ceftaxima, cefixima, cefipodoxima, cefoperazina, cefotaxima. Uma é ceftaxima e a outra é cefotaxima, tá? Então, quem são as cefalosporinas de terceira geração? Então, vamos lá, recapitulando aqui. Ceftriaxona, cef mais taixipo-opeota, cef mais taixipo-opeota. Então, vamos lá. Ceftaxima, cefixima, cefipodoxima, cefoperazona, cefotaxima. Diferente de cefixima, ó, cefixima, ceftoxima, né? Cefotaxima, né? Olha aqui, ó. Ceftriaxona,
Ceftaxima, ceftaxima, cefixima, cefipodoxima, cefoperazona e cefotaxima. Tudo bem? Diferente de ceftaxima. Tá? Então, cefalosporinas de terceira geração. Depois eu tenho as cefalosporinas de quarta geração. Então, eu tenho, cefalosporinas de quarta geração. Eu tenho cefi mais pima, piroma. Então, quem são as cefalosporinas de quarta geração? Cefipima, cefepima, cefipiroma. Então, essas são as cefalosporinas de quarta geração. Então, recapitulando aqui. Tem que saber cada um dos antibióticos fármacos? Tem que saber cada um. Tudo bem? Então, recapitulando. Cefalosporinas de primeira geração. Cef 4-fa-1-fradrolelosodi. Cefadroxila. Cefalexima. Cefalotina. Cefazolina. Cefradina. Cefalosporinas de primeira geração. Depois, cefalosporinas de segunda geração. Cefaclor, loracarbef. Cefaclor, loracarbef. Cefotetana, cefuroxima. Cefalosporinas de segunda geração. Cefalosporinas de terceira geração. Ceftrexona, ceftrexona. Ceftaxima, cefixima, cefipodoxima, cefoperazona, cefotaxima. Diferente de dar de cima. Ceftaxima e aqui é cefotaxima. Né? Ceftaxima, aqui embaixo é cefotaxima, né? Cefalosporinas de quarta geração. Cefepima, cefpiroma. Cefepima, cefpiroma. Bem? Então, essas são as cefalosporinas. Cefalosporinas inibem parede celular. Tem o mesmo mecanismo de ação das penicilinas. Algumas cefalosporinas são bacteriostáticas, outras cefalosporinas são bactericidas. A gente vai ver cada uma delas. As mais utilizadas, as principais cefalosporinas, são utilizadas na terapêutica médica, terapêutica clínica. Tudo bem? Depois, nós temos os monobactâmicos. Vou apagar aqui. Então, cefalosporinas, está aqui. Não, depois nós temos os pseudoglifos. Pseudo, chamadas de glicopeptídeos. O principal glicopeptídeo é a vancomicina. Vancomicina. Tá? Depois nós temos os monopseglimóticos. Né? Depois nós temos os monobactâmicos. O principal monobactâmico é o Astreonam. Astreonam. Tudo bem? Astreonam. Perfeito. Vamos continuar. Então, inibem parede celular. Pseudomorfos. Tá? As fosfomicinas não são muito utilizadas. Existem as fosfomicinas, né? Não são muito utilizadas. Tá? Mas o que precisa saber mesmo é as penicilinas, cefalosporinas, a vancomicina, a glicopep e a astreonam, que é os monobactâmicos. Tudo bem? Perfeito. Depois nós temos os antibióticos que inibem síntese proteica. Inibem síntese proteica. Esses antibióticos que inibem síntese proteica, são os malicloteai. Malicloteai. Os antibióticos que inibem síntese proteica
Entropismo, né, pela porção 30S ou 50S dos ribossomos, né, dos ribossomas bacterianos, são os malicloteae. Quem são os malicloteae? Macrolídeos, lincosaminas, cloranfenicol, tetraciclinas, aminoglicosídeos e streptograminas. Então, malicloteae. Macrolídeos. Quem são os macrolídeos? Os principais macrolídeos: eritromicina, claritromicina, clindamicina, as lincosaminas, cloranfenicol, tetraciclinas. Né? Quem são as tetraciclinas? Tetraminotoxi. Tetraminotoxi. Tetraciclinas, minociclinas, doxiciclinas. São as tetraciclinas. Quem são os aminoglicosídeos? Amicacina, trobamicina, gentamicina, né? Esses são os principais aminoglicosídeos e as streptograminas, né? Então, malicloteae, né? Malicloteae. Malicloteae. Vou dar uma analisada aqui. As principais streptograminas são as oxazolidinonas. As principais streptograminas são as oxazolidinonas, né? São as principais streptograminas. Nós vamos ver as streptograminas, né? Oxazolidinonas. Então, quais são os antibióticos que inibem síntese proteica, que atacam, né, a subunidade nos ribossomas, a subunidade 30S, 50S, a gente vai ver cada uma. Os macrolídeos. Macrolídeos. Quem são os macrolídeos? Eritromicina, claritromicina, clindamicina, lincosaminas, cloranfenicol, tetraciclinas. Quem são as tetraciclinas? Tetraciclina, minociclina, doxiciclina, né? Aminoglicosídeos. Quem são os aminoglicosídeos? Amicacina, trobamicina, gentamicina, né? E as streptograminas, oxazolidinonas, né? Perfeito. Então, todos esses antibióticos inibem síntese proteica bacteriana. Perfeito. Depois nós vamos falar dos antibióticos que inibem ácidos nucleicos. Vou apagar aqui. Antibióticos que inibem, né, vão atacar o genoma bacteriano. Atacar o genoma bacteriano. Inibem ácidos nucleicos. Inibem ácidos nucleicos. Vamos lá. Quem são os antibióticos que inibem ácidos nucleicos? Eu sou suspeito em falar. Eu sou um pouco suspeito em falar. Quando nós, eu e Henrique, né, nós estávamos fazendo toda essa técnica, né? Nós falamos, e agora, Basílio, como é que vai fazer para a gente fazer a técnica, os antibióticos, né, de ácidos nucleicos, né, e depois de alteração de Miniani?